Oi pessoal, mais uma aula aqui de linguagem. Sou o professor Júlio Valim. A gente vai falar hoje sobre o que? Na última aula foi frase, oração e período, dando início à disciplina da linguagem. Depois disso a gente tem que entender o que? Tem que entender a sílaba tônica. Para, a partir da sílaba tônica, entender a separação das sílabas, ditongo, crescente, decrescente, hiato, a acentuação que toda vai se dar em eu saber classificar a sílaba tônica, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Para depois que eu entenda isso, né, eu saiba acentuar completamente bem. Então a acentuação passa por essas etapas. Né? Sem eu entender o que é uma oxítona, uma paroxítona, eu não vou saber acentuar bem. É impossível. Para isso eu tenho que entender o que é uma sílaba tônica. O que é a sílaba tônica no português? É a sílaba mais forte de uma palavra. Quando a palavra tem acento, a gente não precisa nem pensar, porque o acento justamente serve também para demarcar qual é a sílaba tônica da palavra, a sílaba mais forte. Quando eu pronuncio sábado, eu tenho o acento no A. Ela vai ser uma proparoxítona, a gente vai ver depois a classificação. Eu não preciso pensar. Música tem acento na primeira sílaba, né? Lembrando que, para classificação, a gente vai ir de trás para frente sempre na palavra. Ok? Então, a sílaba tônica só pode estar nas últimas 3 sílabas de uma palavra. Não interessa o tamanho que eu tenha, porque eu vou ter nas últimas 3 sílabas sempre a classificação em oxítona, quando é a última sílaba tônica, paroxítona, quando é a penúltima sílaba tônica, e proparoxítona, quando é a antepenúltima sílaba tônica. Então, na 4ª sílaba em diante de uma palavra, independente do tamanho que ela possui, eu não posso ter a sílaba tônica e nem ter um acento ali. Certo? Voltando à sílaba tônica, porque depois a gente vai ver a classificação delas, na próxima aula. A sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Então, quando eu tenho um acento, fica muito fácil eu perceber. Se eu pego uma palavra como a presidência, fica fácil eu saber qual é a sílaba tônica. Independência, conveniência, gênio. Porque eu tenho sempre o acento ali, e o acento está demarcando qual é a sílaba tônica. Lembrando que os acentos no português, eu tenho um acento circunflexo, que a gente chama popularmente de chapéuzinho, o agudo, certo? E tenho o sinal de crase, no outro lado, porque o til, ele é considerado um acessório de pronúncia, ele não é um acento, tanto que ele não cai nas regras de acentuação da língua portuguesa. O til não é um acento, mas quando uma palavra não tem acento e eu tenho til, por exemplo, inflação, muitas vezes a pronúncia vai se encaixar ali, mas não que ele seja um acento, mas ele também vai demarcar a sílaba tônica em várias palavras se a palavra não possui acento. Porque no português eu não tenho uma palavra com 2 acentos, mas eu tenho palavras com acento e com um acessório que é o til. Bênção, órfão, imã, mas isso a gente vai ver depois. Como eu vou descobrir a sílaba tônica? Pela pronúncia. Porque separando as sílabas de um termo ou pronunciando até de forma mental a palavra, basta eu identificar a pronúncia dela para saber qual é a sílaba tônica. Quando a palavra tem um acento fantasma, o que seria o acento fantasma? Quando tem um acento na pronúncia, mas ela não é acentuada. Castelo, martelo, violoncelo. Fica fácil de perceber qual é a sílaba tônica, porque a sílaba tônica justamente vai ser essa que tem o acento fantasma. Marcelo, parece que eu tenho um acento, só que não há acento. Mas igual a esse acento fantasma que a gente chama, ele também vai marcar a sílaba tônica, porque ela é pronunciada de forma mais forte. Quando a palavra não tem acento e nem acento fantasma, eu tenho que realmente pensar a pronúncia da palavra. Se eu pegar, por exemplo, uma palavra como mesa, eu não tenho acento e não tenho acento fantasma na palavra mesa. Então, como eu vou saber identificar? Como eu vou conseguir identificar qual é a sílaba tônica? Basta eu ver pela pronúncia da palavra. Separando, fica mesa, certo? Lembrando que cada sílaba no português é o quê?
Cada sílaba no português é uma unidade de som. Eu não tenho sílabas no português sem vogal. Todas as sílabas no português possuem uma vogal. E elas são divididas ou agrupadas na forma em que eu pronuncio a palavra. Cada abertura de som, cada emissão de som é uma sílaba. Então, mesa. Eu tenho 2 sílabas. Qual seria a sílaba tônica do termo mesa? Basta eu ver na pronúncia da palavra, perceber. Eu penso como se pronuncia mesa. Não é mesa. Se a sílaba tônica fosse usar, eu teria mesa de pronúncia. Né? É mesa. Então quando eu pronuncio a palavra, eu sinto essa sílaba muito mais forte. Mesa é a sílaba tônica. Quando eu tenho palavras que finalizam em AR, ER, UR, OR ou IR, eu vou ter ali a sílaba tônica se a palavra não tiver acento. Porque esse R com uma vogal no final da palavra, ele deixa a sílaba mais forte. Por exemplo, computador. Se eu separasse as sílabas, computador. É computador. Se fosse a penúltima sílaba, seria computador. Né? É computador. Corredor. 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 Aspirador. Aspirador. Eu sinto com a pronúncia da palavra qual é a sílaba mais forte. Caneta. Eu separando as sílabas caneta. Não é caneta. Então não pode ser a antepenúltima sílaba, o K. Caneta ou canetá. É caneta. Então a sílaba tônica é a penúltima, o ne. Certo? Palheta. Não é palheta, nem palhetá, é palheta. Então, palheta. Palheta. A sílaba tônica é a penúltima, o lhe. E isso vai ser importante porque parece uma coisa básica demais às vezes, né? Mas sem eu identificar a sílaba tônica, eu não vou conseguir identificar se a palavra é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E dessa forma eu não vou conseguir nem classificar para acentual ou não as palavras. Depois outras coisas que vão ser também fundamentais, de suma importância a gente saber isso. Então eu vou colocar 5 palavras aí para verificar a sílaba tônica, porque eu acho que isso é um assunto, né, que não é difícil, já deu para entender, não? A sílaba tônica sempre é marcada pela pronúncia mais forte. Então quando eu pronuncio uma palavra como calça, calça, é calça ou calçar, calça. Sílaba mais forte, então a penúltima sílaba é a mais forte. Fita, é fita ou fita, fita. Sílaba tônica mais forte, fi. Revista, revista. Não é revista, então não pode ser a antepenúltima. Não é revistar, não pode ser a última, é revista. Então, eu pensando na pronúncia da palavra, eu sempre vou encontrar com facilidade qual é a sílaba tônica. Isso nos termos em que eu não tenho um acento. Se tiver o acento já marca a sílaba tônica da palavra. Então eu vou colocar aí as palavras, 5 palavras, para um rápido teste. Certo?